Boa tarde a todos, quem tá assistindo depois dessa revisão. Hoje eu espero que vocês tenham ido bem na prova, aqueles que já fizeram, né, as avaliação de processo civil. Quem ainda vai fazer, vamos continuar as revisões. Na última monitoria, sexta-feira, nós fizemos um resumão, assim, né, de todos os principais recursos. E para hoje eu separei algumas questões tanto de provas antigas, é, minhas provas antigas, como também umas 9 ou 10 questões da OAB. Deixa eu ver se tá para compartilhar a tela. Então vamos lá. Vou entrar aqui para ver se está aparecendo certinho. Certo. Vamos lá, então. Primeiro, nós temos aqui duas questões discursivas. Vamos começar a leitura. Aqui tem um documento, né, com todo o gabarito que eu elaborei. E, e depois eu vou disponibilizar para vocês também. Então, vamos ler aqui juntos. Rodrigo, parte autora em uma ação de indenização por danos morais, teve seu pedido julgado improcedente em sentença proferida por juiz de primeira instância. Inconformado, ele pretende recorrer, pois entende que a sentença ignorou provas relevantes constantes nos autos. No entanto, o advogado de Rodrigo está em dúvida sobre qual recurso manejar, já que deseja impugnar a totalidade da decisão e provocar o reexame do mérito pela instância superior. Então, aqui nós temos já algumas dicas, né? O advogado de Rodrigo está em dúvida, já que deseja impugnar a totalidade da decisão. Então, aqui nós já temos uma dica, sabendo que trata-se de uma sentença e que o advogado, né, a parte, deseja impugnar a totalidade dessa decisão. E de cara, nós já nos recordamos do recurso cabível contra a sentença, que é a apelação. E neste caso também aqui, outra dica, e provocar o reexame do mérito pela instância superior. Só que nós já sabemos, já temos a convicção de que se trata de uma apelação. Então, alternativa A aqui, qual o recurso cabível no caso concreto? Explique e fundamente com base no Código de Processo Civil. Então, aqui nós temos uma resposta, né, que para ajudar também no estudo de vocês. Então, o recurso cabível, neste caso, é a apelação, nos termos do artigo 1009 do CPC, né? Então, é aquilo que nós conversamos também, de que é um recurso, ele tem uma fundamentação ali livre, né? Então, você pode impugnar ali a totalidade ali dos fundamentos de forma livre, diferente de um recurso que tem uma fundamentação ali vinculada, né? Que precisa, por exemplo, o recurso especial, o recurso extraordinário, que precisa mesmo violar lei federal, Constituição Federal. Neste caso aqui, é mais amplo, então, da sentença cabe apelação. E neste caso apresentado, no caso aqui do Rodrigo, houve uma sentença de mérito, ou seja, o pedido foi improcedente, né? E a parte, por sua vez, deseja impugnar essa totalidade da decisão. E, consequentemente, buscar o reexame, da instância, pela instância superior, pelo tribunal. Então, a apelação é o recurso adequado. Aqui nós falamos também do efeito devolutivo amplo, né? Aqui no 1013. Então, essa apelação, esse recurso, ele possui esse efeito devolutivo amplo, né, permitindo, assim, o tribunal reexaminar toda a matéria impugnada. Então, nós já sabemos, aqui temos até a transcrição mesmo do parágrafo 1º, serão objeto de apreciação pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo.
Então, o que o Rodrigo deseja é essa revisão completa e e é permitida e se faz possível a partir da apelação. Dessa mesma questão, temos o item B. Aponte e explique dois princípios que regem a teoria geral dos recursos aplicáveis à situação apresentada. Então, como eu disse, essas questões discursivas foram de provas antigas, né? Então, essa foi mesmo uma questão que eu peguei aqui, a minha prova, aliás. Então, vamos lá. Relembrando aqui os princípios. Então, aqui ele pediu dois princípios, né, da teoria geral dos recursos, mas, obviamente, nós teríamos outros. Aqui eu elenquei também a partir da correção, né? O primeiro princípio que de cara nós podemos ver é o princípio do duplo grau de jurisdição, né? Então, esse é um princípio que vai assegurar ali o reexame daquela matéria por um órgão superior, ali, por uma outra instância. Então, esse é o princípio básico que nós visualizamos aqui neste caso concreto. Então, por exemplo, aqui neste caso do Rodrigo, ele está inconformado com a sentença e ele, por sua vez, a partir da apelação, pode levar essa matéria ao tribunal e ter esse reexame por uma instância superior. Então, vamos lá. O outro princípio, o princípio da dialeticidade recursal. Este outro princípio nós comentamos também na última revisão, e ele exige o quê? Que o recurso tenha que indicar especificamente os pontos. Então, é ali, tem que ser especificado ali pela parte, pelo advogado, ponto a ponto da parte que deseja reformar, que deseja impugnar, né? Então, no caso concreto, o advogado do Rodrigo deve demonstrar quais provas foram ignoradas, porque aqui neste caso, ó, voltemos aqui à questão. Ele está em dúvida, quer ver? Entende que a sentença ignorou provas relevantes. Então, neste caso aqui, ele vai ter que demonstrar que provas são essas, qual a importância, né? A importância dessas provas no processo, ele vai ter que fundamentar. Então, sem isso, né, não é possível, é um recurso que ele deve ser inadmitido, certo? Vamos continuar aqui. Então, eu até trouxe aqui a base legal, né, o 1010, o artigo 1010, aqui o inciso primeiro e terceiro, né, do CPC especificamente, vou até destacá-los aqui. Então, assim, nós temos que a apelação interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau conterá o nome e a qualificação das partes, e olha aqui, é uma atenção maior ao inciso 3, as razões do pedido de reforma, né? Então, precisa ter ali as razões de forma especificada, ou de decretação de nulidade também. Vamos para a segunda questão aqui, discursiva. Em uma ação de inventário, a juíza indeferiu o pedido da inventariante para a venda antecipada de um imóvel do espólio, justificando que a medida seria prematura. A decisão foi proferida sem a oitiva das demais partes. A inventariante deseja impugnar a decisão, alegando urgência na venda para preservar o valor do bem. Já na sequência do processo, a mesma juíza profere decisão interlocutória, mas omite-se sobre um pedido de destaque de verba alimentar feito anteriormente. Então, aqui, primeiro passo, né, gente, assim, para a gente identificar nessas questões, assim, tanto as discursivas como as de múltipla escolha, que tratam de recurso, a primeira coisa que nós precisamos fazer é verificar. Nós estamos aqui falando de uma sentença, de um acórdão, de uma decisão interlocutória. A partir daí, nós já vamos ter todas as possibilidades, né? Quais recursos ali são cabíveis. Então, neste caso, uma ação de inventário, a inventariante pediu, né, pleiteou por essa venda antecipada do imóvel e a decisão foi proferida sem a oitiva das demais partes. Ok. Então, a inventariante deseja impugnar essa decisão, então aqui nós já temos que é uma decisão interlocutória.
E aqui já fica bem claro para a gente já diminui as possibilidades, né, de maneira significativa. E já nos deixam dicas aqui de um possível agravo de instrumento, né? Que o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias no curso do processo. Então, ela alega que a urgência na venda para preservar o valor do bem. E na sequência do processo, a mesma juíza profere decisão interlocutória, outra. Então, aqui nós temos duas situações que nós veremos a seguir, mas omite-se sobre um pedido de destaque na verba alimentar feito anteriormente. Então, primeiro caso, vamos ver primeiro essa parte do item A. Qual o recurso adequado para impugnar a decisão que indeferiu a venda antecipada do imóvel? Explique e justifique com base na legislação. Então, aqui, pessoal, nós já vemos que é uma decisão e nos fica claro ali que trata-se de um agravo de instrumento, né? Porém, vamos ver se está no rol, naquele rol do 1015, né? Lembra que nós conversamos que tem que estar lá, né, no rol, mas existe também a taxatividade mitigada, que quando houver uma urgência, né, a aplicação, né, a utilização deste recurso pode ser ampliada. Então, o rol pode ser ampliado ali a interpretação. Então, vamos ver aqui o gabarito, né? Então, a decisão que indeferiu essa primeira decisão possui natureza de decisão interlocutória, o que nós já conversamos, pois não põe fim ao processo, apenas resolve uma questão incidental. Ok. Então, nos termos do artigo 1015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nas hipóteses previstas em lei. E aqui nós vamos falar daquela questão do rol, né? Do rol taxativo em regra. Então, embora seja em regra esse rol taxativo, o STJ adotou a taxatividade mitigada, admitindo assim o agravo quando houver urgência ou risco de inutilidade da decisão futura. E nesse caso, vamos ver se se enquadra? A inventariante, ela alega urgência, porque haja vista que o imóvel ali corre o risco, né, está sob pena ali de desvalorização, então ela precisa realizar essa venda do imóvel com urgência para preservar esse valor. O indeferimento desse pedido, ele pode causar um prejuízo irreparável, que é o caso ali, né? Então, portanto, nós concluímos que é cabível o agravo de instrumento, não com base no rol do 1015, porque não está lá, né? Mas sim com base na taxatividade mitigada, tá? É isso. Agora, o item B, sobre essa segunda parte, né, do enunciado que nós conversamos, nós vemos aqui que houve uma omissão. Então, vamos ver aqui. Diante da omissão sobre o pedido de verba alimentar, qual medida processual pode ser utilizada pela parte? Indique o fundamento legal e a finalidade deste instrumento. Então, aqui, novamente, nós temos muito claro que se trata de embargo de declaração. Então, vamos lembrar aqui do artigo, o 1022. Eu vou abrir aqui com vocês para a gente ler ipsis literis, que eu não coloquei aqui no documento. Então, aqui, ó, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para. E aí, aqui nós temos os três incisos, né? Então, que estão aqui elencados. Para esclarecer obscuridade, então, nós temos aqui, quando houver obscuridade, ou eliminar contradição, para suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, que notoriamente é o caso que nós temos aqui, né? Ela deveria se manifestar, mas restou omissa, né? Essa decisão restou omissa. Ou quando houver erro material a ser corrigido. E aqui vamos aqui ver na lei que fala o seguinte: cabem embargos de declaração contra qualquer decisão. Então, aqui neste caso, nós temos que é uma decisão interlocutória, né? Aqui, até marquei aqui. Então, se trata de uma decisão interlocutória, mas também contra qualquer outra decisão, seja aqui uma sentença, né? Um acórdão, enfim.
Então, neste caso concreto, houve omissão, né, quanto ao pedido relevante da verba alimentar, e a parte deve provocar juízo para que se manifeste sobre esse ponto não apreciado. Qual o prazo, gente? O prazo é de 5 dias. Então, embargo de declaração, prazo de 5 dias úteis, conforme o CPC. Então, a parte em 5 dias deve opor embargo de declaração, alegando essa omissão nos termos do artigo 1022, inciso 2º, tá? É bem simples mesmo, essas questões aqui, mas nos ajudam a fazer essa revisão. Vamos, então, para as questões da OAB. São questões com uma complexidade um pouco maior, né? Vamos aqui resolvendo juntos. Alguns casos, né? Algumas questões, vocês verão que elas possuem matérias, assim, questões interdisciplinares. Umas têm direito das coisas, envolve uso capião, outras aqui, direito empresarial, mas o que nós conseguirmos aqui ir destacando, o que eu for destacando aqui, sobretudo sobre a matéria de vocês de recursos. Então, vamos juntos aqui nesta primeira questão. Lucas, aí depois também, tá até aqui, não sei se vocês estão visualizando, eu consolidei essas questões que estão lá, estão neste simulado aqui que eu elaborei. Eu uso aqui o que é concursos, né? Pego questões. Então, essa daqui é de 2018, da OAB, 2018, FGV, tá? Eu só esqueci de colocar aqui a referência, mas depois vocês vão ter certinho lá. Então, Lucas, em litígio instaurado contra Alberto, então aqui nós temos as partes, viu seus pedidos serem julgados procedentes em primeira instância. Então, Lucas, ele instaurou um litígio ali contra Alberto, polo passivo, teve seus pedidos procedentes em primeira instância. Ok, primeira informação. O que veio a ser confirmado pelo tribunal local em sede de apelação. Então, em primeira instância, Lucas teve seus pedidos procedentes, a parte contrária, Alberto, recorreu, ofertou ali apelação e foi confirmado. Então, novamente, foi julgado procedente, né? Com a publicação do acórdão proferido em sede de apelação na imprensa oficial, Alberto interpôs recurso especial. Então, aqui nós já vemos essa linha do tempo aqui processual, né? Então, ele alegou que o julgado teria negado vigência a dispositivo de lei federal, que é inerente ali ao recurso especial, né? Essa ofensa à lei federal. Simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, Lucas opôs embargo de declaração contra o mesmo acórdão, suscitando a existência de omissão. Então, nós temos aqui uma situação muito específica, né, que, na verdade, nós conseguimos entender e resolver essa questão olhando para a lei seca, principalmente aqui, né? Então, se você tem muito claro esses dispositivos, né, ali da lei seca, nós conseguimos saber a resposta ali, nós conseguimos chegar à resposta. Então, Alberto interpôs o recurso especial e, ao mesmo tempo, o Lucas, que até então estava ali, entre aspas, vencendo, né? Venceu ali a apelação, ok? Ele opôs embargo de declaração contra este mesmo acórdão, suscitando a existência de omissão. Nessa situação hipotética, assinale a alternativa correta. Vamos ler as alternativas e depois aqui nós vamos para os comentários de cada alternativa. Então, alternativa A. O recurso especial de Alberto deverá ser considerado extemporâneo, ou seja, fora do prazo, visto que interposto antes do julgamento dos embargos de declaração de Lucas. Então, assim, será? Aqui nós já vemos que não, porque o recurso ele não é extemporâneo, ele foi ali oposto, né, tempestivamente, então ele não é extemporâneo. Então, nós temos aqui, ó, nos termos do artigo 1026, parágrafo 1º do CPC, os embargos de declaração interrompem o prazo recursal.
Então, mesmo sendo ele interposto antes do julgamento dos embargos, o recurso especial é considerado tempestivo. Vamos ler aqui, ó. O 1026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo. Então, é aquilo que nós já conversamos também na última revisão, né? Eles não possuem efeito suspensivo. Então, os embargos interrompem, tá? O prazo. E no caso ali, ele foi oposto depois. Então, os embargos foram opostos depois, né? Então, antes, o recurso especial. Então, ele é tempestivo, tá? A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou sendo relevante a fundamentação. Mas não é o caso aqui, né? Então, vamos lá. B. Alberto, após o julgamento dos embargos de declaração de Lucas, terá o direito de complementar ou alterar as razões do seu recurso especial, independentemente do resultado do julgamento dos embargos de declaração. Pessoal, isso aqui é uma pegadinha. Por quê? Porque até aqui ela está correta. Nós vamos ver, até tem uma outra questão que fala exatamente a mesma coisa, né? Sobre este mesmo tema, essa mesma possibilidade, né? Então, o Alberto, após o julgamento dos embargos, terá o direito de complementar. Neste caso aqui, nós temos duas possibilidades que nós vamos tratar aqui, ó. Depois nós vamos falar exatamente disso. Mas o erro está onde? Nessa parte aqui. Independentemente do resultado do julgamento? Não. Depende. Se os embargos forem acolhidos, né? Ou não acolhidos, vão ter implicações diferentes aqui neste caso. Então, não é a B também. Aqui nós já temos o gabarito, que é a C. Vamos entender, então, por que que é a C. Alberto não precisará ratificar as razões do seu recurso especial para que o recurso seja processado e julgado se os embargos de declaração de Lucas forem rejeitados, não alterando a decisão recorrida. Vamos entender? Então, aqui, ó. Se os embargos forem rejeitados e não houver alteração da decisão, não há necessidade de ratificação do recurso já interposto. É exatamente o que nós conversamos. Então, aqui nós temos duas possibilidades, não concordam? Se os embargos podem ser aceitos ou rejeitados. Se no caso aqui eles forem rejeitados e a decisão se mantiver, não tem necessidade de haver ali uma ratificação, certo? Então, vamos ler aqui o dispositivo legal para a gente entender melhor. Especificamente aqui o parágrafo 5º, tá? Então, o juiz julgará os embargos em 5 dias, ok? Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos será processado e julgado independentemente de ratificação. Olha que bacana que é exatamente o nosso caso aqui. Então, acho que assim, a FGV gosta muito ali da lei seca mesmo, né? Então, se a gente sabe, a gente tem o conhecimento da lei seca, nós matamos aqui a charada, a gente já consegue de cara responder essa questão, certo? Só um momento que eu vou abrir aqui. Então, aqui nós sabemos que é a alternativa C, né? Então, ele não vai precisar ratificar as razões do recurso especial. Aí aqui, né? Para que o recurso seja processado, se os embargos de declaração de Lucas forem rejeitados, não alterando a decisão recorrida. Então, ele vai ter que ali aguardar, né? E verificar se como é que vai ser o resultado, né? Se vão ser acolhidos ou rejeitados esses embargos. Então, vamos lá. Por que que não é a D? Vamos ler aqui juntos.
Alberto deverá interpor novo recurso especial após o julgamento dos embargos de declaração? Será? Essa daqui, para mim, acho que seria a primeira que eu eliminaria, porque não faz sentido. Vamos ler aqui o gabarito, né? Exatamente por que que não é. Não há necessidade, o recurso anteriormente interposto continua sendo válido, né? Não faz sentido, ele não precisaria ali interpor um novo recurso. Aqui vai totalmente contra aos princípios mesmo do processo civil, né? De economia processual, de celeridade. Então, esses pontos devem ser levados em consideração. E assim, e também uma outra dica, essa resolução vertical das questões ali, né? De cara nós já conseguimos ver as que a gente consegue eliminar. E aí a gente vai vendo, por exemplo, aqui no meu caso, o que que eu faria? Eu já ia olhar aqui a A, eu ia falar, ele é extemporâneo? Não foi extemporâneo, né? Nós já entendemos que não, eu já ia eliminar essa e também essa última aqui. E aí nós ficaríamos com essas duas, né? E aqui nós já conversamos. Então, assim, existe essa possibilidade, né, a gente? Fica mais fácil da gente resolver dessa forma e facilita também o nosso tempo, né? Porque na OAB nós vamos ter pouco tempo ali para cada questão. Vamos para a segunda. Caso hoje não dê tempo, nós vamos continuar resolvendo essas questões e, enfim, sem nenhum problema. E qualquer dúvida, vocês podem me procurar que a gente pode conversar e resolver juntos. Questão 2. Essa questão que, como eu disse, que envolve outros assuntos, como é o caso aqui de um possível uso capião, né, direito das coisas, enfim, mas não vai interferir tanto na nossa resposta. Vamos ler juntos. Paulo é possuidor com animus domini, então ele está em um imóvel com ânimo ali de dono há 35 anos. Então, é um apartamento, olha, situado no município X. O referido imóvel foi adquirido da construtora do edifício mediante escritura pública, a qual não foi levada a registro, tendo havido pagamento integral do preço. Então, vamos lá. Em processo, então, o imóvel foi devidamente adquirido, mediante escritura pública, mas ela não foi levada a registro, tá? Então, nós temos aqui a figura do Paulo, que é ali possuidor deste imóvel. Em processo movido por credor da construtora, então olha só o problemão jurídico. O Paulo tá lá no ânimo de dono ali, apenas como possuidor, ele não é exatamente o proprietário por conta dessa falta de registro. É, então, e agora, este mesmo imóvel, né, este imóvel está sendo executado, vejam só. Então, em processo movido por credor desta construtora, olha só que problema, a qual é proprietária do bem perante o registro de imóveis, foi deferida a penhora do apartamento em fase de cumprimento de sentença, a qual foi averbada junto à matrícula do imóvel 6 meses após a publicação da decisão que determinou tal penhora no órgão oficial de publicações. Ou seja, o Paulo aqui se deu mal. Vamos ver as alternativas, né? Peraí que eu acho que tá faltando um pedacinho aqui da... tá faltando essa aqui, ó. Já vou aproveitar e já vou colocar. Então, aqui, na hipótese, assinale a opção que indique a medida processual cabível para a defesa dos interesses de Paulo. Então, assim, vamos entender aqui, né? Isso acho que além mesmo da parte, né, do uso capião, enfim, nós temos aqui uma medida processual que é cabível para resguardar os interesses do Paulo. Vamos ver aqui. Alternativa A: propositura de ação de oposição, buscando se opor ao credor da construtora e à medida por ele requerida. Então, é incorreta, né? Nós temos aqui no gabarito. A oposição seria uma ação autônoma, utilizada quando há conflito de titularidade, ou seja, não tem nada a ver aqui com o caso, tá?
Alternativa B, nós já vimos aqui que é o gabarito. Não tem problema, né, gente? Claro que vocês podem, se vocês conseguirem, né, resolver antes, tentar resolver para posteriormente ver o gabarito, mas vamos aqui entender. É muito mais até importante do que isso, né? A gente aprender coisas novas na resolução de questões mesmo, né? Então, aqui no caso, qual que é a medida processual cabível? É esse ajuizamento de embargo de terceiro, que busca atacar a medida constritiva em face do imóvel adquirido. Então, aqui no caso, a gente vai ver aqui na lei, eu coloquei o artigo aqui para nós, para a gente entender a aplicação desses embargos de terceiro, né? Ou seja, o Paulo entra aqui como um terceiro prejudicado nessa relação. Nós temos a construtora, a construtora, temos a credora, então, que é uma lide ali entre elas duas. O Paulo está sendo um terceiro prejudicado. Então, olha, os embargos de terceiros são um instrumento adequado para proteger bem de quem não é parte no processo, mas sofre uma constrição judicial. Neste caso, nós temos inúmeros exemplos que poderiam se enquadrar aqui. Por exemplo, uma pessoa que tem um veículo e o antigo dono tem uma dívida, e aí o credor vai querer, enfim, penhorar, atingir aquele bem, né? Que às vezes não constou ainda que foi passado para o nome do novo dono, enfim. Então, nós temos inúmeras possibilidades aqui em que se aplicam os embargos de terceiro. Então, vamos ler aqui o artigo 674 do CPC. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Então, aqui também, até no parágrafo primeiro, nós vemos os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário ou possuidor, que é o nosso caso aqui do Paulo, tá? Então, vamos ver. Por que que não são as outras, né? Nós já vimos que é a B, mas vamos entender por que não são as outras alternativas. Alternativa C. Formular pedido de habilitação nos autos do processo. Então, o que que o Paulo tem que fazer, né? Formular pedido de habilitação nos autos do processo, movido pelo credor da construtora para a defesa de seus interesses? Será? Poderíamos ficar em dúvidas aqui, né? Se a gente não soubesse dessa medida processual, dos embargos de terceiro. Então, é incorreta, né? Neste caso aqui, seria para outras situações, né? Habilitação processual para outras situações, para uma sucessão processual, como é o caso aqui, e não é adequado aqui para afastar a penhora. Então, vamos ver a alternativa D. A interposição de agravo de instrumento em fase da decisão que determinou a penhora do bem, buscando reformá-la. Gente, não faz sentido aqui. Agravo de instrumento, ele sequer é parte ali naquela relação, né? Então, agravo de instrumento exige legitimidade recursal. E o terceiro aqui, o Paulo, não tem. Então, ele não é parte legítima, né? Então, aqui nós temos aqui os requisitos de admissibilidade mesmo dos recursos. Então, o Paulo, nesse caso, ele não é a parte legítima para para recorrer, né? Para entrar com esse agravo de instrumento, enfim. Não faz sentido. Então, essa questão ela é bem fácil se a gente souber esse conceito dos embargos de terceiro, certo? Vamos para. Eu vou anotando aqui, eu vou marcando as que eu já resolvi com vocês aqui, para eu não me perder depois. Questão 1, questão 2. Certo? Vamos para 3. Vamos lá. Questão 3. Também da OAB, tá? Todas são da OAB. Tá aqui, vocês vão ver. Essa aqui é de 2022. A anterior, 2022 também, tá? Vamos lá.
João ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais contra Carla. Ao examinar a petição inicial, o juiz competente entendeu que a causa dispensava fase instrutória. Então, olha só, ele ajuizou essa ação de indenização por danos materiais e morais contra Carla. Temos as partes. Ao examinar a petição inicial, o juiz competente entendeu que a causa dispensava fase instrutória. Ok. Independentemente da citação da Carla, julgou liminarmente improcedente o pedido de João. Vocês se lembram dessa hipótese aqui, da improcedência liminar do pedido? Isso aqui é um conceito que a gente vê lá no processo civil 1, que é uma hipótese, né, de extinção ali do processo, enfim. Visto que, contrário a enunciado de súmula do Superior Tribunal de Justiça. Nessa situação hipotética, assinale a opção que indica o recurso que João deverá interpor. Gente, antes de qualquer coisa aqui, né? Qual é aquela dica para a gente resolver questões que envolvam recurso? Qual é a decisão aqui nesse caso? Qual é a decisão que determina, que julga? Né? Então, aqui neste caso, que extingue o processo, porque no julgamento, na improcedência liminar ali do pedido, ele já extingue ali o processo, né? É uma sentença ali sem resolução do mérito. Né? Então, uma sentença. E aí nós já temos a dica da sentença, cabe apelação. Vamos ver aqui as alternativas. Nessa situação hipotética, assinale a opção que indica o recurso que João deverá interpor. Então, agravo de instrumento, uma vez que o julgamento de improcedência liminar do pedido ocorre por meio de prolação de decisão interlocutória agravável? Será? Incorreta, pessoal. Incorreta. O agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias. E aqui a sentença, tá? Que a gente já falou. B. Novamente, agravo de instrumento. A gente já poderia eliminar. Vamos ler. Agravo de instrumento, tendo em vista que há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação. Será? Não faz sentido. Veja só. Tendo em vista que há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão. Não faz sentido, não tem nenhuma aplicação legal aqui. E também não há uma situação de urgência propriamente dita, né? Não há situação de urgência que justifique esse uso excepcional do agravo, que é o caso ali da taxatividade mitigada, né, que nós conversamos. Lembra do caso que a pessoa queria, lá em cima nas questões discursivas que nós falamos, a inventariante que queria vender o imóvel de forma urgente, sob pena de perder, de desvalorizar esse imóvel. Nesse caso, era uma situação de urgência que caberia um agravo de instrumento ali, né? Neste caso, não tem nenhuma urgência aqui. C. Apelação. Sendo facultado ao juiz retratar-se no prazo de 5 dias do julgamento liminar de improcedente do pedido. Deixa eu ver se tá certinho aqui. Tá certo. Eu vendo se a escrita ali, né, tá na hora de copiar, se tá correta. Então, nesse caso, é a alternativa correta, gente. Vamos só entender esse aqui, porque nós sabemos que é apelação, mas existem duas alternativas aqui que tem apelação. Qual a diferença entre elas? Por que essa tá certa e essa tá errada, né? Vamos ler a outra e a gente compara aqui para ver esse finalzinho, tá? Nós já sabemos que é uma apelação. E um conhecimento que nós precisamos ter para essa questão é saber como se dá a decisão, o julgamento do improcedente liminar do pedido, que nós temos que saber que é a partir da sentença. Vamos ler a D. Apelação. Sendo o recurso distribuído diretamente a um relator do tribunal, que será responsável por intimar a parte contrária e apresentar resposta à apelação em 15 dias. Olha como é fácil confundir aqui. Muito fácil. Então, na primeira, nós temos que é apelação, falando aqui da faculdade do juiz de fazer aquele juízo de retratação, né? Que é uma das hipóteses. Se a gente for lembrar do nosso resumo lá que a gente fez,
O juízo de retratação, ele é uma das hipóteses ali, uma das hipóteses para o juízo de retratação é de julgamento liminar, de improcedência liminar do pedido, da petição inicial. Vocês se lembram? E agora aqui, o segundo, apelação, sendo o recurso distribuído diretamente a um relator do tribunal, isso aqui está errado. Isso aqui está errado, porque no caso da apelação, ela deve ser distribuída no juízo ACO, né? Aqui em primeira instância. Diferentemente do agravo, o agravo ele é distribuído diretamente no juízo aquém, né? Então aqui tá errado. Então nós temos que é a alternativa C. Ops. Então vamos lá. Comentário da alternativa C, só para a gente entender. Trata-se de sentença. Eu quero abrir esse artigo, ó, o 332. Vamos ver aqui se abre. Eu sempre deixo copiado para ser mais rápido. Vamos ver aqui se abre. Então, aqui, ó. Nas causas que dispensem a fase instrutória, ou seja, nitidamente, nós precisamos saber aqui deste artigo. Eu vou até colocar lá para a gente. Para ficar mais fácil para a gente depois, na hora de estudar. Então, olha que bacana. Nas causas que dispensem a fase instrutória, que é exatamente a alternativa aqui que nós temos, ó. Aliás, o caso, ó. Porque o juiz julgou liminarmente improcedente, visto que. Tananã. Aqui, ó. O juiz competente entendeu que a causa dispensava fase instrutória. Então, precisamos ler a lei seca, né, gente? Para a gente poder lembrar esses detalhezinhos. Vou deixar aqui também para facilitar no estudo de vocês. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente de estação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Aí aqui tem as possibilidades, e uma dessas é a do presente caso. Então, trata-se de sentença. Então, aqui nós já sabemos, com possibilidade de retratação, tá? Por que que não é a D? A alternativa descreve de forma incompleta o procedimento recursal. Incompleta e, no caso aqui, errada, né? Até é apelação, mas aqui tá errada a forma, né? Como esse recurso é interposto. Então, aqui nós já vemos o erro que fica aqui notório. Certo, gente? Então, deixa eu marcar essa questão também, que nós já resolvemos. Vamos para a próxima, questão 4. Essa daqui já é um pouquinho mais técnica, envolve recurso especial. Então, vamos ler aqui juntos. Temos aqui os comentários. Questão 4. O advogado Jonas interpôs recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado X. Então, aqui houve um acórdão e o advogado Jonas interpôs recurso especial contra esse acórdão. Ocorre que, no corrente ano, a vice-presidência, presidência do referido tribunal, negou o seguimento ao recurso, afirmando que o acórdão recorrido se encontra no mesmo sentido de precedente do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Nessa hipótese, caso deseje impugnar a referida decisão, o advogado deverá interpor. Vamos lá, gente, porque aqui já vai ficando mais técnico, né? Então, neste caso, precisamos olhar a lei, entender na lei como funciona esse recebimento, né, do recurso. Vamos olhar aqui. Nós já sabemos, já vimos aqui no gabarito, que é a alternativa D. Ok, então nós sabemos que se trata de um agravo interno. Aqui, gente, nem precisaria. Na verdade, nós de cara já conseguiríamos
ver aqui que se trata de um agravo interno, dados os conceitos, nossa revisão, a gente ia falar, poxa, um agravo interno contra a decisão que negou, né, que inadmitiu o recurso, nós já sabemos disso. Mas para ter certeza, por quê, né? Por que isso? Direcionado ao órgão para revisar. Vamos olhar na lei, que é muito interessante. Contra decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Então, olha só, aqui já matamos a charada. Se trata de um agravo interno para o respectivo órgão, observadas as regras do regimento interno. Então, contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno, que é exatamente o nosso caso. Olha, a vice-presidência e a presidência negou o seguimento ao recurso, certo? Então, o que que ele vai ter que fazer? Interpor o agravo interno direcionado ao órgão para revisar as decisões, tá? Então, é basicamente isso. Vamos terminar de ler esse dispositivo. Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado manifestar sobre o recurso no prazo de 15 dias. Então, aqui nós já vimos que se trata de um agravo interno. E por que que não são as outras alternativas, né? Alternativa A, agravo de instrumento direcionado ao ministro-presidente do STJ. Está incorreta, porque o agravo de instrumento ele não é cabível contra a decisão de inadmissibilidade de recurso especial. Para tanto, cabe o agravo interno, né? A B, agravo em recurso especial direcionada ao ministro-presidente do STJ. Também não é. O agravo em recurso especial não é um meio adequado quando a decisão está fundada em precedente repetitivo, certo? Que é o caso aqui, ó, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Essa informação é importante também. Depois a C, agravo em recurso especial direcionado ao vice-presidente do tribunal. Então, neste caso aqui, não é tão bem. O direcionamento está incorreto. Tá vendo aqui, ó? Direcionado ao vice-presidente, não. Neste caso aqui, é um agravo interno direcionado ao órgão colegiado competente, certo? Um pouquinho mais complexa, essa daqui, mas que nos ajuda a revisar este tema, certo? Vamos aqui, eu acredito que dá pra gente dar tempo de resolver mais uma ou duas. Deixa eu marcar aqui. Questão 5. Vamos lá. Rafael ajuizou ação de despejo em face de Luiz, sob fundamento de que Luiz não teria pago o aluguel do imóvel de sua propriedade nos últimos meses. Ok, Rafael, autor, Luiz, réu. Alegou, Rafael, né, que Luiz não teria pago o aluguel. Enfim, ele ali, inquilino, ação de despejo, envolve outros temas. Vamos lá. Em primeira instância, foi proferida sentença. Então, aqui vamos sempre destacar as decisões ali, para gente ficar bem claro, bem claro a questão dos recursos, quais recursos possíveis. E a sentença, em primeira instância, julgou improcedente os pedidos. Então, aqui, o Rafael interpôs, então, a apelação. Então, depois disso, ele interpôs a apelação, a qual foi novamente desprovida pelo tribunal. E depois disso tudo, Rafael interpôs recurso extraordinário contra o acórdão, alegando violação de uma série de dispositivos constitucionais.
está correto, né, aquilo, a interposição do recurso extraordinário, visto que é necessária a violação de dispositivos constitucionais. Está correto a aplicação aqui do recurso, né? Reexaminando o recurso extraordinário, a vice-presidência do tribunal negou-lhe seguimento, sob o fundamento de que o STF já havia reconhecido a inexistência de repercussão geral da questão constitucional discutida no referido recurso. Então, aqui nós voltamos para aqueles conceitos, né, de que é necessário o tema é, ter ali, haver uma repercussão geral. Então, é muito importante nós destacarmos isso também. E neste caso, a vice-presidência do tribunal negou o seguimento ao recurso extraordinário, visto que o STF já reconheceu a inexistência de repercussão geral sobre essa questão específica que ele alegou aqui, essa questão constitucional específica. Vamos entender. Diante do caso narrado, assinale a opção que indica a medida judicial a ser adotada por Rafael. Vamos lá. Vamos primeiro ler aqui as alternativas e a gente vai entendendo juntos. Eu coloquei aqui também o artigo certinho para a gente entender. Diante do caso narrado, assinale a opção que indica a medida judicial a ser adotada. A. A interposição de agravo em recurso extraordinário para que o STF examine se o recurso extraordinário preenche ou não seus requisitos de admissibilidade. Será que é? Vamos ver por que não é essa. Está errada, porque é cabível o agravo em recurso extraordinário quando a não aceitação ocorrer por ausência de requisitos de admissibilidade e não por contrariedade a precedentes, tá? Então, neste caso, nós já temos um conceito. Quando cabe o agravo em recurso extraordinário? Quando a não aceitação ocorrer por ausência de requisito de admissibilidade, que não é o caso. Aqui no caso, o recurso foi negado por conta de uma alegação de inexistência de repercussão geral, ok? Então, não é essa a alternativa. B, interposição de recurso extraordinário, né? O que é que ele vai fazer? Interpor recurso extraordinário para que o STF reexamine a existência de repercussão geral da questão. Não faz sentido, gente. Interpor outro recurso extraordinário? Vamos aqui ver, ó. Está errada. Não cabe novo recurso extraordinário contra decisões que não admitem o recurso extraordinário, né? Não faz sentido. Entretanto, será cabível o agravo em recurso extraordinário, tá? Então, não cabe novo recurso extraordinário, mas sim o agravo em recurso extraordinário. Então, vamos para C, que é o nosso gabarito, né? A interposição de agravo interno no intuito de demonstrar distinção entre a questão constitucional discutida no recurso extraordinário e a discutida no recurso no qual o STF não reconheceu a existência de repercussão geral. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que interpor o agravo interno a fim de demonstrar a diferença. Ele vai ter que explicar, ó, não estamos falando da mesma coisa. Demonstrar ali a diferença entre a questão discutida ali no recurso extraordinário e a discutida no STF, que não reconheceu essa repercussão geral. E qual que vai ser o recurso cabível? O agravo interno, tá? O agravo interno. Então, nós já vemos aqui que é a alternativa C. Então, vamos ler aqui o gabarito, ó. No âmbito do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, que negar seguimento por não reconhecer a existência de repercussão geral, caberá agravo interno. É exatamente o que diz aqui o artigo. Olha, recebida a petição pela secretaria, o recorrido, tarará, tarará. Então, aqui, ó, o tribunal pode negar seguimento ao recurso extraordinário que discuta a questão constitucional. É exatamente o nosso caso aqui. E qual a medida ou recurso cabível? É o agravo interno. Então, neste caso aqui, alternativa C, a interposição do agravo interno é a medida aqui que o Rafael, né, a partir do seu advogado,
deverá tomar, certo? A partir dessa inadmissibilidade do seu recurso extraordinário. Certo, gente? Nós resolvemos aqui, então, metade, né, das questões, um pouco mais da metade. E deixa eu parar aqui de compartilhar. Espero que vocês tenha ajudado vocês de alguma forma, né? Essas revisões, essa resolução das questões. E qualquer coisa eu estou por aqui, podem me mandar mensagem, a gente pode tirar dúvidas, conversar no que eu puder, no que eu conseguir ajudá-los. Muito obrigada e ótima tarde, gente. Tchau, tchau.